Eu vou falar sobre um exemplo de uso da estrutura de repetição para, ou for. E aí eu vou mostrar uma resolução de um exercício da aula sobre essa estrutura de repetição, e aí eu vou fazer um algoritmo e a versão no Python, como é que vai ficar. Então eu estou falando aqui nesse exercício 2, que a série de Hit difere da série de Fibonacci porque os dois primeiros termos são fornecidos pelo usuário. Os demais termos são gerados da mesma forma que a série de Fibonacci. E aí eu quero criar um algoritmo em fluxograma que imprima os N primeiros termos da série de Hit. Então, primeiro, para lembrar, como que é a série de Fibonacci? Ela é a seguinte: os dois primeiros termos são 0 e 1. Os termos seguintes são a soma dos dois anteriores. Então, o terceiro vai ser 1, o quarto vai ser 1 mais 1, que é 2, o quinto vai ser a soma dos dois anteriores, que dá 3, depois a soma dos dois anteriores, 5, depois 8, e assim por diante. Então, se o usuário quiser mostrar os 5 primeiros elementos da série de Fibonacci, tem que mostrar até aqui, né? Que mostraria 5 elementos. Como que é a série de Hit? Essa série, o usuário diz quais são os dois primeiros elementos. Não vai sempre começar do 0 e do 1. Então, por exemplo, ele coloca aqui 3 e 7. Então, os dois primeiros termos estão definidos pelo usuário. Quais que vão ser os seguintes? Vão ser a soma dos dois anteriores. Então, seria 10. Depois o seguinte, a soma dos dois anteriores, que são 17. Soma dos dois anteriores, que dá 27. E assim por diante. E aí, nesse algoritmo, o usuário também tem que escolher quantos termos mostrar. Se ele falar que quer mostrar 3, então tem que parar aqui. Se ele quer que mostre em 4, vai parar aqui. E assim por diante. Então, o que seria a ideia desse algoritmo aqui? O que a gente tem que pensar é que os dois primeiros termos vão ser definidos pelo usuário, né? Que vão ser os termos, por exemplo, aqui, A e B. E aí, o que acontece? O termo C vai ser a soma dos dois anteriores. Só que na próxima rodada, o que tem que acontecer? O C vai ter que passar a ser esse número aqui, que vai ser a soma dos dois anteriores. Então, o que vai ter que acontecer? O meu novo A vai ter que ser o que era o B, o meu novo B vai ter que passar a ser o que era o C anteriormente, e o C vai ser a soma de A mais B. Na rodada seguinte, a mesma ideia. Esse aqui vai ser o C, esse aqui o A, esse aqui o B, e assim por diante. Então, como que a gente vai implementar isso usando a estrutura para? Então, uma solução que eu coloquei aqui, que é para vocês estudarem depois, seria isso aqui. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro, eu peço para o usuário informar para mim quantos termos ele quer mostrar. Então, se ele quer mostrar 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, quantos ele quer mostrar. E ele tem que informar os dois primeiros valores, esse A e esse B. Então, esses dois primeiros aqui que vão dar origem a toda a sequência. E aí, com isso, eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai fazer o quê? A minha ideia aqui é usar o para, com I indo de 1 até N, porque eu quero mostrar N elementos, e a cada passo eu vou mostrar o elemento A, porque daí eu mostro um de cada vez, porque daí a primeira rodada o A é 3, mostro 3. Segunda rodada, o A é 7, mostra o 7. Depois vai ser o 10, depois o 17. Quantas vezes isso vai acontecer? N vezes, porque vai ser o número de vezes que o usuário fizer. Então, esse A aqui é o que vai ser mostrado. O C vai ser a soma do A mais o B, os dois primeiros números. Só que aí, na rodada seguinte, como eu mostrei ali, o A e o B são modificados. Eles começam como sendo os dois primeiros valores, só que na rodada seguinte, o novo A é o B e o novo B é o C. Então, é isso que eu estou colocando aqui. Então, isso vai acontecer N vezes. E o que vai ser mostrado a cada rodada? Só o valor do A, porque a cada momento eu só quero mostrar um valor dessa sequência. Então, essa seria aqui a sugestão de resolução. Eu vou colocar aqui um exemplo só para a gente ter ideia. Então, vamos dizer que eu quero colocar aqui
o usuário quer mostrar 4 elementos da série. E aí ele quer começar com os valores 2, então o primeiro 2 e o segundo 5. Então o que vai acontecer? A sequência vai ser 2, 5, depois 2 mais 5, 7 e depois 12. Porque ele tem que mostrar 4 números, que foi o que o usuário pediu. Então, é isso que eu tenho até o momento. O meu i vai de 1 até n. Então, meu i vai ter que assumir os valores 1, 2, 3 e 4. Então, ele começa valendo 1. O que vai mostrar na tela? O valor de a. Então, vai aparecer aqui o 2. Beleza? O c vai ser o a mais b, que é 7. O a vai ser o b. Então, o a vai passar a ser 5. E o b passa a ser o c, que é 7. Venho para a segunda rodada. Então, agora, meu i vale 2. O que vai mostrar na tela? O valor do a, que é 5. Ok. Então, mostrou aqui na tela o 5, que é isso que eu quero que mostre. O que vai ser o meu novo c? A soma de a mais b, que é 12. O novo a vai ser o valor de b, que é 7. Então, meu novo a vai ser 7. E meu novo b vai ser o valor de c, que é 12. Ok. Aí, eu venho para cá. Meu i agora vale 3. Mostro o valor do a. O a, no momento, 7. Ok. 7 eu quero que seja mostrado. O novo valor de c vai ser a mais b, que vai dar 7 mais 12, 19. O novo a vai ser o b, que é 12. E o novo b vai ser o c, que é 19. Venho para cá. Meu i agora passa a ser 4, que vai ser o último, na verdade. Mostro o valor de a, que é 12, mostrei aqui. O novo c é a mais b, que é 12 mais 19, que dá 31, né? 31. O novo a vai ser o b, que é 19, e o novo b vai ser o c, que é 31. E aí, finalizou, porque eu já rodei os 4, já mostrei os 4 valores, o algoritmo terminou. Então, é teoricamente isso que tem que acontecer. Como que a gente vai fazer isso lá no Colab? Então, aqui estou com o meu Colab, vou abrir aqui um novo notebook. E aí, nesse novo notebook, que eu vou colocar um nome aqui para ele, vou chamar HIT. Enter. E aí, eu vou implementar essa solução aqui. Então, olha, eu tenho uma saída aqui e o usuário vai inserir o valor de n. Nós já aprendemos isso. Então, n vai ser um inteiro que eu vou pegar do teclado, que é a função input. Então, entre aspas, quantos termos serão apresentados? Então, essa é a primeira instrução. Então, mostra essa mensagem, guarda o valor. Depois, eu tenho a mesma coisa aqui para o A e para o B, que eu tenho que pegar os 2 primeiros valores. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer 2 vezes isso aqui, com A e B, ou então eu posso mostrar na tela uma mensagem, que era, informe os 2 primeiros valores. E aí, depois, eu uso o input, que aí vão ser inteiros também, int, input, e eu não vou colocar nada de mensagem, porque eu já mostrei a mensagem aqui usando o print. Então, int, input. Pronto. Então, eu já tenho aqui o n, o a e o b. Aí, eu entro na minha estrutura de repetição. For, estou usando aqui i, poderia usar qualquer variável, e in range, né, que a gente tem que definir aqui qual que é o intervalo. Então, eu quero que isso seja repetido n vezes. Então, eu posso usar range n, vai dar certo, porque ele vai rodar n vezes, ou eu coloco 1 até n
mais 1, que também dá na mesma, que aí ele vai rodar N vezes. Para facilitar, eu vou usar range N. O que eu faço aqui? Mostro o valor de A, print A. Depois eu tenho que fazer esses processamentos. C recebe A mais B. Depois A recebe B. E B recebe C. Pronto. E aí finalizou o algoritmo. Então vamos lá. Na hora de rodar isso aqui, eu vou rodar com o exemplo que a gente acabou de fazer, que foi esse aqui, de 4 elementos, que tem que mostrar essa sequência, certo? Então, quantos elementos serão mostrados? Eu vou pedir 4. E eu vou informar os 2 primeiros valores. Então, meus 2 primeiros vão ser 2 e 5. Então, ele mostrou aqui a sequência, 2, 5, 7 e 12. Como que eu poderia mostrar isso aqui mais bonitinho? De repente, eu poderia colocar aquela opção, né? Opção end dentro do print. Que aí o que acontece? Ao invés de quebrar a linha, ele coloca uma saída na frente da outra. Então, vamos de novo. Quero 4 elementos. E aí eu vou informar os 2 primeiros valores, os mesmos, 2 e 5. 2 e 5. E aí ele mostrou a sequência aqui para mim. Com essa estrutura de repetição, eu poderia tranquilamente colocar aqui para ele mostrar 20 elementos. E aí, se eu pegar os 2 primeiros do mesmo jeito, 2 e 5, ele monta a minha sequência de maneira muito simples. Então, espero que tenha ficado claro essa ideia da estrutura for para resolver essa questão.